Falar com você nesse dia de hoje, como você pode enfrentar as lutas, as dificuldades e aprender a tirar lições desses seus problemas. A primeira coisa é, quando você confia em Deus, quando você entrega a Deus os seus problemas e aprende também a ver que no passado Deus já te deu vitórias. Deus já te concedeu em situações passadas a possibilidade de você vencer mais uma luta. Sabe por quê? Porque a vida é, na verdade, um processo. E nós estamos aprendendo no nosso dia a dia. Nós estamos sendo treinados por Deus para vencermos e cada vez mais situações muitas vezes difíceis. Os discípulos de Jesus, eles viveram esse processo, eles aprenderam. Durante muito tempo eles aprenderam, eles caminharam ao lado do Senhor, aprendendo, vendo os milagres, aprendendo os ensinamentos de Jesus, os princípios que o próprio Jesus estava ensinando a eles. E na nossa vida não é diferente, nós estamos aprendendo, nós estamos crescendo. E a palavra de Deus nos fala que uma certa feita Jesus chamou os discípulos para atravessar o Mar da Galileia. O Mar da Galileia, na verdade, um lago de água doce, que tem 40 quilômetros por um lado e para atravessar são 22 quilômetros e tem cerca de 40 metros de profundidade. Quando estivemos algumas vezes naquele lago, foi algo maravilhoso, porque era a rota que o próprio Jesus fazia, é algo muito importante. Então os discípulos, eles foram convidados pelo próprio Jesus para atravessar o mar, mas quando eles estavam no meio do Mar da Galileia, veio uma tempestade muito forte. Eles eram pescadores. Claro que eles estavam acostumados com tempestades, viveram muitas situações de tempestades, mas essa tempestade era terrível e eles começaram a imaginar que eles poderiam se afundar a qualquer momento, mas Jesus estava no barco. Será que Jesus está no barco com você? Você já convidou Jesus para entrar no barco da sua vida? No entanto, Jesus estava na proa do barco e estava dormindo. Olha que coisa incrível! E eles acordaram, está escrito no Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso de número 38, que eles chegaram e disseram: Senhor, o Senhor não se importa que a gente pereça, que a gente afunde, que a gente morra afogado? Entenda uma coisa, Jesus é a própria palavra. Diz o Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, que no princípio era o verbo é a palavra. E o verbo estava ali, dormindo na proa daquele barco. Às vezes nós recebemos uma palavra e essa palavra está adormecida em nosso coração. E Jesus permite que a gente viva uma situação difícil, complicada, um problema, para que a gente possa vir e acordar essa palavra. O verbo que estava dormindo na proa do barco foi acordado. Jesus foi acordado. E Jesus deu uma ordem para o vento, para que ele se acalmasse. E Jesus deu uma ordem também para o mar, para que o mar se acalmasse. E aí agora eles não ficaram mais com medo do vento, eles ficaram com medo de Jesus, porque eles disseram: quem é esse que até o vento lhe obedece? E realmente o vento obedece à voz de Deus, porque Deus é o Criador de todas as coisas. Mas Jesus os repreendeu. Jesus assim: por que é que vocês temeram? Por que é que vocês não creram? Aqueles homens, na verdade, como estavam sendo treinados, ao invés de agir como vencedores, eles agiram como vítima. A vítima normalmente se desespera, começa a gritar, arranca os cabelos, não é verdade? E foi o que os discípulos, foi o que eles fizeram.
Mas com a palavra de Jesus, tudo se acalmou. Jesus estava dormindo. Por que é que ele estava dormindo? Jesus estava dormindo para que eles passassem na prova, para que eles próprios pudessem dizer ao vento e ao mar que acordasse também. E o curioso é que Jesus não os livrou da tempestade. Isso é incrível, né? Às vezes nós queremos que Deus nos livre da tempestade. Jesus não os livrou da tempestade, mas Jesus permitiu e fez com que eles aprendessem essa lição. Uma certa feita, Jesus falou para um dos seus discípulos, chamado Pedro, disse assim: Pedro, Satanás quis cirandar você como se ciranda o trigo. E Pedro certamente ficou todo animado e deve ter dito assim: Jesus, mas o Senhor repreendeu o Satanás. Jesus falou assim: não, eu orei, eu intercedi para que você se tornasse forte, para que você enfrentasse os problemas, para que você próprio superasse. É o que Deus faz conosco. Às vezes nós queremos que os problemas não apareçam, não venham, mas pelo contrário, Deus nos fortalece. E como é que nós somos fortalecidos? Nós somos fortalecidos quando ouvimos e quando recebemos os ensinamentos e também aquilo que Deus está nos instruindo. Então a segurança maior não é fugir das tempestades, não é se esconder dos problemas, não é se esconder das dificuldades da vida, não é se esconder da depressão, não é se esconder do desemprego, não é se esconder, não é colocar debaixo do tapete as situações que você sabe que precisam ser resolvidas no seu casamento, na sua vida emocional. Não é isso. Nós temos que enfrentar sim. Enfrentar e resolver um por um. É o que Jesus está nos ensinando. Então, quando nós enfrentamos os problemas, quantas vezes nós dizemos assim: parece que Deus se esqueceu de mim, não é verdade? Você já viveu esse problema? Você já teve a impressão que Deus se esqueceu de você? Por que é que Deus permitiu que acontecesse isso? Por que é que Deus permitiu que acontecesse aquilo outro? Escreve aqui para mim, deixe o seu comentário se você já viveu essa situação, que parece que Deus não se lembra mais de você. Mas é um engano do inimigo. Por quê? Porque Deus não se esquece de você. Ele não te abandonou e jamais vai te abandonar. Na verdade, o Senhor nos instrui para que a gente tenha paz no coração. Porque quando nós temos paz no nosso coração, nós conseguiremos vencer toda e qualquer dificuldade. Que Deus possa te abençoar, que você possa deixar aqui abaixo os seus comentários, para que a gente possa estar crescendo junto, melhorando cada vez mais através desse ensinamento tão poderoso que é a palavra de Deus, e para que a gente possa sair mais forte e aprendermos as lições que a vida tem nos dado. Esteja se inscrevendo em nosso canal, esteja compartilhando com outras pessoas, esteja também deixando o seu comentário. Até mais.